E clima de velório na redação aí dos jornalões Brasil afora. Por quê? Porque o Lula se mostrou aí novamente um grande líder mundial e estadista. Tivemos aí a eleição na Venezuela, que para o Brasil muda um pouco. Se a extrema-direita ganha na Venezuela, a Venezuela não entra nos BRICS, os BRICS não vão ter aí controle de mais de 70% do petróleo mundial e o imperialismo americano ganha um poder muito grande na América Latina, inclusive um poder aí com um governo 100% alinhado ao establishment americano e que também pode se alinhar aí ao segundo establishment lá, que é o trumpismo, e que vai causar aí problemas para o Brasil e para todo o campo progressista na América Latina. Do outro lado tem o Maduro, que muita gente não gosta, mas que ele está alinhado aos BRICS e que foi convidado pelo Vladimir Putin para a cúpula dos BRICS, que será agora em outubro, e ele avisou aí que a Venezuela deve oficializar sua entrada nos BRICS no lugar da Argentina. Olha que oportunidade que perdeu a Argentina. A Argentina ia decolar na economia. A Argentina é um país pequeno, com que você investe ali 10, 15 bilhões de dólares na Argentina, faz uma diferença enorme. A Argentina ia decolar, perdeu uma oportunidade enorme e deu nas mãos da Venezuela, que deve oficializar aí sua entrada em outubro nos BRICS. E aí fortalece muito o bloco anti-Estados Unidos, anti-imperialismo no mundo. Essa é a importância para o Brasil da eleição. É o que acontece. Os lacaios dos Estados Unidos, sempre os mesmos, aqueles que estavam a favor do golpe de Estado de 64, aqueles que estavam a favor da ditadura militar no Brasil, aqueles que foram a favor das jornadas de 2013, foram a favor do golpe de 2016, aqueles que ficaram sustentando o governo Temer, que inclusive fizeram campanha para o Bolsonaro, acreditando que o Paulo Guedes faria ali o jogo do establishment, e aqueles que já estão fechados com o Tarcísio 2026, passaram a fazer aí campanha maciça para a oposição na Venezuela e passaram a gritar que teve fraude, sem prova alguma também que teve fraude. Podemos falar que não tem provas de que o Maduro ganhou, mas não tem provas também de que a Corina, ou o candidato que é o Gonçalves, que é ali o fantoche dela, não tem provas também de que eles ganharam. A Corina chegou a lançar ali atas eleitorais e o CNE da Venezuela provou que essas atas eram falsificadas. Tinha atas sem assinaturas, tinha atas com votos de pessoas mortas, enfim. A oposição na Venezuela, por ser extrema-direita, mente muito. Não que o governo lá também não minta, não. O governo lá da Venezuela é difícil, viu? Mas a oposição é extrema-direita e eles têm na mentira aí o seu modus operandi. Aí o que acontece? O Lula, ele não fez como o presidente do Chile. O presidente do Chile, para quem não sabe, ele é aquela esquerda que a direita gosta. Tem no Brasil uma esquerda desse jeitinho aí. Ele foi colocado ali pelos Estados Unidos para barrar o avanço progressista no Chile e para minar a esquerda. Dificilmente a esquerda vai voltar para o poder no Chile tão cedo depois que saiu o Boric de lá. E aí o presidente do Chile foi o primeiro a dizer foi fraude e tudo mais, para fazer lacração na internet. O que aconteceu? Ficou com carinha de bunda. O Milei, que é extrema-direita, também saiu fazendo isso, ficou com carinha de bunda. O Milei, porque hoje, na embaixada da Argentina no Brasil, está ali tremulando a bandeira brasileira, uma humilhação enorme, e para isso acontecer, o governo brasileiro exigiu que o Milei fosse agradecer nas redes sociais. O Milei se humilhou nas redes sociais, na frente do mundo inteiro. A extrema-direita argentina ficou pé da vida com o Milei, dele se humilhar para o Lula. Que coisa, né? E o próximo ataque pequenininho que o Milei fizer ao Lula, prepara que a pancada vai ser muito forte, agora que a Argentina depende aí do Brasil em muita coisa. Pois bem, o que acontece? Eis que o Lula teve uma conversa com o Joe Biden ligou para o Lula, porque o Brasil aí é o maior país da América Latina, é o maior país da América do Sul. O Brasil tem mais de 50% do território e da economia da América do Sul. E o Lula falou, ô Biden, não dá para a gente reconhecer vitória de um lado ou de outro enquanto não mostrarem as atas eleitorais verdadeiras. E lá na Venezuela, eles têm um mês de prazo para mostrar isso aí. Então pode não ser hoje, nem amanhã, nem na semana que vem. A gente tem que dialogar aí com os dois lados, dialogar e manter o diálogo. Porque se a gente começar aí a começar a falar, olha, foi fraude, ou falar, olha, não foi fraude, tomar um posicionamento, lá na frente vai dar ruim. Eu preciso dialogar e manter a diplomacia. O Lula foi elogiado até pela Eliane Cantanhede, foi elogiado pela Natuzaneri, por alguns comentaristas até na Globo elogiaram o Lula. Só que na Globo lá, a ordem é o quê? United States of America first. Então, eles fazem o jogo dos Estados Unidos. E aí o que acontece?
O Lula, junto com o presidente do México e da Colômbia, e eu vou falar, o presidente do México, lá no México não tem discussão, não. O presidente do México tem declarações dele, inclusive eu vou publicar algumas no Plantão Brasil com legenda em português nos shorts, tá? Pra você ver. Ele detona, ele falou que o imperialismo quer roubar o petróleo, eles querem roubar a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que eu sempre falo aqui, é a central de golpe dos Estados Unidos, a OEA quer dar golpe lá para roubar o petróleo, igual fizeram na Bolívia, eles são ladrões, fala um monte, aí ele fala, esse tempo de imperialismo acabou, não vamos deixar. O presidente do México, ele vai para cima mesmo. Lançou a nota junto com o Lula e o presidente da Colômbia, falando, precisamos esperar aqui as atas, pedimos aí que a justiça da Venezuela seja respeitada e que a justiça eleitoral da Venezuela mostre aí tudo o que aconteceu. Se a oposição não gostar, entra na justiça e veremos o que vai acontecer. Mas vamos ver aí, esperar aí as atas serem divulgadas. Pois bem, olha, Merval Pereira, aqueles colunistas da Globo, da imprensa inteira, que são aí 100% pró-Estados Unidos, inclusive muitos financiados pelos Estados Unidos, tá? Muita gente não sabe, mas esses colunistas, eles não apenas ganham mais de 100 mil por mês, só que às vezes eles vão dar palestras, e aí eles dão palestra para um banco aí que é ligado ao mercado financeiro americano também. Alguns bancos são americanos, ou vão dar palestra lá nos Estados Unidos. Aí o cara vai lá, fala 40 minutinhos sobre qualquer porcaria, um jornalista desqualificado que erra em todas as análises, vai lá, fala 40 minutinhos lá para uma plateia de aspones e ganha 300 mil. Aí o cara vai lá, fecha 10 palestras por 1 milhão. Aí você fala, peraí. Isso é o financiamento que é feito, tá? Com esse pessoal aí. É só ver aí. Vira e mexe tem evento com esse pessoal. Vira e mexe. Pois bem, muitos jornalistas. Aí o que acontece? Esses daí saíram gritando, o Lula tá errado, o Lula perdeu o timing, o Lula isso, aquilo e tal, a Globo fez editorial. Eis que agora os países da União Europeia fizeram um copia e cola da notinha do Lula. Do Lula, do presidente do México, que é o AMLO, López Obrador. No México ele é chamado de AMLO, que é André Manuel López Obrador. E o Petro da Colômbia. Todos os presidentes da Europa fizeram um copia e cola. Falaram, temos que respeitar aqui a justiça da Venezuela, não podemos ir para um lado nem para o outro, temos que esperar as datas aí e vamos aí dialogar. Fim. Ficou todo mundo com carinha de bunda na Globo. Todo mundo falou, putz, tentamos criticar o Lula. E aí o que acontece? Não apenas depois o Biden e a Kamala Harris, os dois deram declarações aí e emitiram notinha, indo na direção do que o Lula falou. Aí o Lula solta a nota aí com o presidente do México e da Colômbia, e aí 2 dias depois, todos os países europeus, todos aqueles, soltam uma notinha que é praticamente um copia e cola, só faltou estar embaixo a assinatura do Lula na notinha dos países europeus. Ficou todo mundo, putz, nossa, esse é o Lula que estava perdendo o timing, que perdeu ali, esse é o Lula que está se tornando irrelevante, O Lula liderou o mundo inteiro nessa aí, o mundo inteiro ficou aí atrás do Lula. Toda a OTAN aí, que são exatamente quem está querendo manter o imperialismo deles que eles têm sobre o mundo inteiro. Para quem não sabe, os países europeus até hoje eles mantêm imperialismo não só na América Latina, mas na África. Todos os diamantes aí de vários países da África são da França. O minério de ferro que é produzido na África é da França. A Inglaterra mantém imperialismo com dívida sobre os países da África e da América Latina até hoje, inclusive da Venezuela. A própria Venezuela tem 30 bilhões de dólares que estão congelados na Inglaterra. E olha, 30 bilhões para um país pequenininho com 15 milhões de habitantes que é a Venezuela é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Se você pegar na proporção de habitantes, é como se fosse mais de 1,5 trilhão de reais do Brasil bloqueados na Inglaterra. Essa é a proporção, tá? Se você pensar que lá tem 15 milhões, o Brasil tem 220 milhões, faz uma com regrinha de 3, essa é a proporção, é muita grana. Aí o que acontece? O presidente da Venezuela anunciou, eu vou na cúpula dos BRICS, eu vou oficializar a entrada da Venezuela nos BRICS, já estou acertado aí com o Putin. Putin fez aí publicamente um convite para a Venezuela participar dos BRICS e falou, agora a Venezuela vai poder abrir seu mercado de petróleo para os países dos BRICS. Para quem não sabe, desde 2015, que foi logo depois da morte, ou alguns dizem assassinato, do Hugo Chávez, a Venezuela enfrenta as sanções dos Estados Unidos. E a sanção, muita gente não entende. Não é assim, nossa, eu não compro mais o seu petróleo. Não. A sanção é a seguinte, os Estados Unidos congelam todos os ativos da Venezuela nos Estados Unidos, então imagina que os países têm ativos em dólar.
E esses ativos ficam nos Estados Unidos, muitas vezes, porque se confia no governo americano. Aí eles congelam tudo, ou seja, eles roubam todo o dinheiro do país. E fazer assim, além de eu não comprar mais o seu petróleo, quem comprar o seu petróleo, qualquer empresa, lembre-se, quando algum país fala, nossa, o país tal está comprando petróleo da Venezuela. Não, é uma empresa comprando petróleo de outra empresa. É isso. Ah, mas é uma empresa estatal, mas é uma empresa. Qualquer empresa que compre petróleo aqui da Venezuela, de qualquer empresa venezuelana, vai sofrer a mesma sanção e a gente vai proibir vocês de venderem pra gente. E aí quem comprar deles também vai sofrer sanção. E aí muitos falam, Thiago, mas a empresa que é petróleo barato, ela vai comprar e dane-se. Não é assim não. E você imagina uma empresa aí de dezenas de bilhões de dólares que trabalha no ramo de petróleo, vai lá, compra petróleo da Venezuela, vai lá, sofre uma sanção. Sabe o que acontece no mercado financeiro? As ações dessa empresa, antes dela sofrer a sanção, já vão despencar. Então é óbvio que o CEO da empresa e que os executivos jamais deixarão isso acontecer, porque eles fazem tudo que os acionistas mandam. É óbvio isso é óbvio. Todo mundo que é eleito aí para cargos executivos em empresas querem o quê? Que as ações subam e que a empresa tenha ali uma estabilidade financeira. Não querem sair arriscando aí toda a empresa. Então, o que acontece é que quando é feita uma sanção, o país fica muito mais pobre, ainda mais um país que dependia 90% da exportação de petróleo. Só que agora estamos num mundo desdolarizando, cada vez mais, que está se desdolarizando cada vez mais. E aí o que acontece? A Rússia e a China já falaram, ó, a gente vai abrir para o mercado aí da Venezuela. Ah, mas vai ter sanção. Pô, tenta sancionar a China então. Vai lá, campeão. Sanciona a gente também. Vamos lá, vamos gostar que você faça isso. Igual vocês sancionaram a Rússia, e a Rússia, nesse ano aí de 2023, foi uma das 5 economias que mais cresceu no mundo. Aí você fala, pô, que coisa, né? Nos últimos 12 meses, a Rússia também se mantém aí numa das 5 economias que mais cresceram. Como, Thiago? Porque as sanções dos Estados Unidos já não fazem efeito em países grandes, em países que já são industrializados. Pelo contrário, quem mais sofreu com as sanções da Rússia foram os europeus. Os europeus passaram aí a usar energia de termoelétricas, que é o tipo de energia mais suja que há. Ou seja, enquanto eles fazem um discurso pró-meio ambiente, nas Olimpíadas de Paris as camas são de papelão, vários atletas começaram a sair da Vila Olímpica para ir para hotéis, começaram a impor vegetarianismo aí nos atletas com menos frango e tudo mais, por causa do meio ambiente, eles estão produzindo energia muito mais suja e muito mais cara que não podem comprar da Rússia. Já os Estados Unidos estão comprando petróleo russo via Índia, pagando um pouquinho mais, quer dizer, estão alimentando aí a economia indiana, que é um dos países dos BRICS, apesar de que a Índia não tem uma relação muito boa com a China, é um dos países dos BRICS, e continuam comprando petróleo da Rússia. Ah, que coisa. Já os europeus não, eles não fazem isso por meio de terceiros porque não conseguem. Que belezinha. E aí a economia de vários países europeus está declinando, está indo ladeira abaixo. Você vê aí a Alemanha numa crise danada, você vê aí convulsão social em vários países, aí isso alimenta a extrema-direita, porque a extrema-direita diz, a crise é por culpa dos imigrantes. Não é por culpa que a gente começou a impor sanção a quem fornecia energia para as nossas indústrias e agora a indústria está muito mais cara e isso faz com que tudo fique caro. Não. É a culpa dos imigrantes. E a extrema-direita surfa nessa onda. É isso que faz aí o governo americano, inventando essas guerras. E aí agora, o que acontece? A Índia e a Rússia já falaram, a gente vai começar a comprar petróleo da Venezuela, vai começar a melhorar a economia da Venezuela, e aí tenta aí sancionar a gente também. Vai lá. Boa sorte para vocês. Tem uma coisa sobre sanções. O que ajudou aí o Maduro a poder falar que, ganhei a eleição, muitos dizem que ele está mentindo e tudo mais. Mas o que ajudou isso não seria possível sem o governo Biden, tá? É o tamanho do tiro no pé que eles deram com essa guerra na Rússia. Por quê? Porque em 2022 os Estados Unidos tiraram algumas sanções ao petróleo venezuelano e a economia da Venezuela decolou de 2022 para cá. Decolou. Muitos vão falar, ainda tem inflação e tudo mais. Sim, a inflação lá é em bolívares, que é a moeda de lá. Só que na Venezuela praticamente só se troca em dólar. E os salários na Venezuela aumentaram muito, a economia da Venezuela aumentou muito, o desemprego da Venezuela chegou em 2022, era menor do que o desemprego no Brasil. Aí você fala, não sei o que, Venezuela estava com a economia melhor do que a do Brasil em 2022. Todo mundo ali com dólar na mão, muito dólar circulando lá, porque os Estados Unidos tiraram algumas das sanções. Agora, eles driblando as sanções via Rússia e China, vai ser muito difícil
para o golpismo lá. E aí os comentaristas da Globo, os editorialistas da Globo e do Estadão, que criticaram tanto o Lula, todos com cara de bunda. Por quê? Porque eles queriam que o Lula xingasse lá o Maduro, falasse um monte e tudo mais, e aí o Lula ia cortar a linha de diálogo com um país que vai entrar aí nos BRICS, tem tudo para ser o país mais rico da América Latina. Por que o mais rico, Thiago? Porque é um país pequenininho, com uma quantidade de petróleo assim absurdamente maior do que todos os outros do mundo. Então, se eles venderem 10% do petróleo que eles têm por um preço justo, e não entregando para os Estados Unidos, já vira uma Suíça. É isso que acontece. Só driblar as sanções, que era o caminho que eles estavam até 2015, antes das sanções, com o Hugo Chávez. A diferença é que o Hugo Chávez ele se mantinha no poder de uma forma, e o Maduro faz de uma outra forma bem questionável para muita gente. Bem questionável mesmo. As ações aí do Maduro. Só que o Maduro justifica dizendo, estou brigando contra o imperialismo. Parte da esquerda é manipulada e acha que, mas não sei o quê. Vou falar, a grande briga no mundo é contra o imperialismo, porque eles é quem causaram ditaduras, inclusive na Venezuela, mas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, e ditaduras muito piores, mas milhões de vezes piores em países da África, da Ásia, do que qualquer coisa que o Maduro possa fazer, mas muito piores. E se depender deles, eles fazem ditadura de novo nesses países. Deram um golpe de Estado no Peru, mas não faz nem 2 anos. As pessoas têm a memória curta. No Equador, até hoje, tem lá uma lava-jato que não deixa o ex-presidente honesto voltar. E a esquerda não consegue voltar no Equador. E fica lá uma direita extrema-direita. No Chile, impuseram lá um governo de esquerda, entre aspas, que é aquela esquerda que os Estados Unidos gostam, que está minando a esquerda, que não vai voltar lá nunca mais. Em outros países aí já tem governo de extrema-direita, e é sempre com o dedinho dos Estados Unidos, sempre. Não vou nem falar aí do que eles fazem na África e na Ásia, que aí são dezenas de exemplos nos últimos 3, 4 anos, tá? Dezenas. Então, veremos o que vai acontecer aí, mas a verdade é que só tem um perdedor nisso tudo, é o imperialismo americano. Eles estão se ferrando dia após dia. Cada dia tá pior para eles do que o dia anterior. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui. Falou!